Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e o assunto de hoje é as grandes navegações. Hoje nós vamos aprender quem foi o primeiro país a se lançar ao mar, o que é que esse país buscava e também quais outros países o seguiram nessa missão. E eu trago já de cara para vocês uma frase que é uma que eu faço uma paráfrase ao fim dos meus vídeos. Essa frase ela é atribuída a aquelas pessoas dessa época que nós vamos falar. Navegar é preciso. Eles dizem navegar é preciso, é algo necessário nessas épocas. E eu sempre digo ao fim dos meus vídeos, estudar é preciso. É uma paráfrase dessa frase aí. Então vem comigo. Enfrentando perigos. Para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentaram perigos reais e imaginários. Entre os perigos reais estavam ventos desfavoráveis, ameaças de encalhe, lugares estranhos, fome, doenças e sede no interior dos navios. Os perigos imaginários também eram muitos, por exemplo, a chatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia no abismo. Sim, ainda havia a crença, pois não havia confirmação da Terra no momento, que a Terra era esférica, redonda. Então acreditava-se que a Terra fosse achatada, retangular inclusive, e que se afastando muito do litoral, os navios poderiam cair em abismos. Também havia a crença de que na altura da linha do Equador os navios se incendiariam e de que o mar era habitado por monstros terríveis. Aqui você tem uma imagem de alguns monstros imaginados que habitavam os mares. Mais um. E nessa gravura de 1558, vemos a Serpente Maria, um dos monstros que os europeus daquela época acreditavam que existisse. Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? É o que veremos a seguir. O comércio de especiarias orientais no século XIV. Quando os cruzados, aqueles que lutaram para retomar Jerusalém nas cruzadas, e que eram chamados assim porque tinham cruzes costuradas em suas roupas, voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Especiarias eram condimentos, temperos, certo? Que eram utilizados para temperar alimentos, para remédios e até para fazer perfumes. Aqui vocês têm 6 exemplos de especiarias muito apreciadas naquela época: a canela, o açafrão, o cravo, a noz moscada, a pimenta e o gengibre. Pausa o vídeo e dá uma lida aí. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Então, aqui nós vimos como era o comércio de especiarias e quais as principais especiarias mais compradas nesse comércio. Como na época ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar seu sabor agradável. Além de servir para temperar alimentos, eram usados no preparo de remédios e perfumes, como já foi dito. No século XIV, ou seja, nos anos 1300, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais
era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Valendo-se de uma larga experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do Oriente Médio, do Oriente, até cidades como Cairo e Alexandria na África e Tiro e Antioquia na Ásia Menor, como nós veremos no mapa mais à frente. Ali, os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos árabes e os revendiam na Europa com grande lucro. Veja no mapa as rotas das especiarias. Funcionava assim: as especiarias eram compradas nas cidades de Goa, Calicut e Cochin, na Índia, pelos árabes. Esses levavam-nas até o continente africano ou até o Oriente Médio, onde revendiam em Alexandria, Cairo, Tiro e Antioquia. Revendiam essas especiarias aos mercadores italianos. Eles, por sua vez, levavam-nas até a Europa para vender em Veneza, Gênova, tá certo? Então isso era um mercado bastante concorrido, só que era controlado por árabes, aqui do Oriente Médio para o Oriente, e pelos italianos aqui no Mediterrâneo. E os italianos lucravam bastante, porque além de comprar as especiarias por certo preço, que já não era barato, pois eles já vinham das mãos dos árabes, revendiam num preço que lhes dava muito lucro. Então, as especiarias rendiam bastante dinheiro aos comerciantes, principalmente aos italianos. Mas o que levou os portugueses a navegar em mar aberto? No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. É que, ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais, tipo postos de venda, em cidades portuguesas como Porto e Lisboa. Lá, eles vendiam especiarias aos portugueses, que por sua vez as revendiam em Londres, na Inglaterra e lá no norte da Europa. Então, como a gente viu no slide anterior, as especiarias eram compradas na Índia pelos árabes, levadas até a África e Ásia, revendidas aos italianos. Os italianos revendiam-nas na Europa e, por sua vez, Portugal também revendia aquele que comprava dos italianos aos ingleses e aos europeus do norte. Então, era um comércio que tinha muitos atravessadores. Então, o preço acabava encarecendo bastante no final. Para ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos, como nós vimos, e buscar as especiarias na fonte, isto é, lá no Oriente. Controlando as fontes de especiarias, conseguiriam obtê-las a preços mais baixos e podiam revendê-las na Europa com grande lucro. É aquilo, se os portugueses conseguissem chegar nas cidades onde as especiarias eram vendidas, eles iam comprar na fonte por um preço bem baixo e iam poder revendê-las, obtendo um lucro altíssimo, com um preço, inclusive, um pouco mais em conta do que aquele que eles revendiam quando compravam dos italianos. Além da motivação econômica, houve também a motivação religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã católica e combater o que chamavam de infiéis, os muçulmanos. Por motivos religiosos e comerciais, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África. Esse fato é tido como marco inicial da expansão marítima portuguesa. Vamos ver mais à frente isso. Dom João I, rei de Portugal da época.
E aqui você vê no mapa a Península Ibérica, onde está localizado Portugal, certo? Aqui é a Espanha. E o que o rei fez? Organizou em 1415 uma expedição para tomar a cidade aqui de Ceuta das mãos dos muçulmanos, né? E se apropriar da cidade e expulsando-os dali. E aqui você tem um painel em azulejos lá de Portugal. E nós temos o infante Dom Henrique na conquista de Ceuta. Portugal, o primeiro nas grandes navegações. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações por vários motivos. Apresentaremos a seguir alguns deles. Primeiro, a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território do reino. Segundo motivo, a Revolução de Avis, em 1383, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português, mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, os grandes empresários, grandes comerciantes, resistiu e venceu os castelhanos na Revolução de Avis, que foi de 1383 a 1385. O líder dessa revolução, Dom João Mestre de Avis, sagrou-se rei com o título de Dom João I. Retribuindo a ajuda recebida, os reis da dinastia de Avis apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. Terceiro motivo, a experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando a pesca em alto mar. Pescavam sardinha, bacalhau, atum, que é um tipo de parecido com sardinha, e baleia. No Reino de Portugal, a pesca, era o principal meio de conseguir alimentos, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. E o quarto motivo foi o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, que é um tipo de mapa que identificava onde estavam os melhores portos, né, para paradas, daí o nome portulanos, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Falando da caravela, sabe-se hoje que foram os portugueses os primeiros a projetar e a construir uma caravela, fato ocorrido por volta de 1440. Além de serem ligeiras e fáceis de manobrar, as caravelas podiam entrar em rios, contornar bancos de areia e zarpar em uma certa velocidade no caso de um ataque. Além disso, podiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos, navegar em zigue-zagues e eram capazes de navegar contra o vento. Aqui você tem uma imagem que mostra uma caravela, inclusive uma réplica de uma caravela nos dias de hoje. Então, aqui estão as 4 razões pelas quais Portugal foi pioneira nas grandes navegações: a centralização do poder real, a Revolução de Avis, a experiência na navegação em mar aberto e o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Mas como navegavam? Bom, eles navegavam com as seguintes embarcações: a nau, que era um grande barco, era maior do que a caravela, certo? Era um barco movido à vela, ok? Então era o vento que o impulsionava quando batia nas velas, e ele tinha um leme na sua popa, né? O leme é como é que eu diria isso? Ele é uma placa de madeira, né? Que virava para a direita e para a esquerda para direcionar a embarcação. Temos a caravela, que era uma embarcação menor do que a nau. Veja,
Para quem confunde nau e caravela, a nau é maior do que a caravela. A caravela é menor, mais ágil, certo? Mais rápida. Nós temos também o astrolábio, certo? O astrolábio era colocado essa ponta aqui no sentido aqui, na frente do olho, né? Na linha do olho do observador, e apontava para o céu. Então, à noite, se apontasse para a estrela, dependendo do grau da distância dessa estrela para o horizonte, então se sabia mais ou menos a localização de onde se estava, né? Você tem exemplo do uso do astrolábio. O astrolábio sendo usado de dia e o astrolábio sendo usado à noite. E aqui você tem a bússola que indica a direção, né? Ela é uma agulha magnética que sempre aponta para o norte. E os mapas. Então isso aqui eram os principais instrumentos para se navegar, né? Os principais recursos de navegação da época. Navegando com os portugueses. Com uma monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e construtores de navios, os portugueses iniciaram o périplo africano, isto é, o contorno da África para chegar ao Oriente. Veja a cronologia da expansão portuguesa durante os anos 1400, século XV. 1419. Os portugueses chegam à Ilha da Madeira. 1443, eles atingem a ilha de Arguim, junto ao Rio do Ouro, e no ano seguinte, o Rio Senegal, com quatro anos depois, criam a primeira feitoria, ou seja, um posto comercial, e iniciam o comércio com os africanos, que envolvia principalmente ouro em pó, escravizados, armas de fogo e pólvora. 1456. Eles chegam às ilhas de Cabo Verde e constroem engenhos de produção de cana-de-açúcar utilizando mão de obra africana escravizada. 1482. Eles erguem o castelo de São Jorge da Mina e nesse mesmo ano chegam à foz do Rio Zaire, iniciando e explorando a exploração do Congo. 1488. Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul da África. Para valorizar o feito, o rei de Portugal, Dom João II, muda o nome do local para Cabo da Boa Esperança. E finalmente, em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, uma das mais importantes fontes de especiarias orientais. Aqui está uma linha do tempo de como os portugueses eles foram galgando seus espaços em alto mar. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses realizavam o seu maior sonho, que era chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário, ou seja, aqueles que além do rei investiram na expedição de Vasco da Gama tiveram um lucro muito grande. Alguns historiadores falam em 600%, então compraram quilos de especiarias muito barato e venderam 7 vezes o seu preço. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias, postos comerciais, nas áreas banhadas pelo Oceano Índico, o oceano que banha a Índia. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral, a região mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram feitorias também no litoral leste da América do Sul, aqui no Brasil. Assim, apoiados em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul.
Portugal tornou-se então a cabeça de um imenso império, o Império Ultramarino Português. Império ultramarino porque além mar, certo? Abrangia vários lugares mar adentro, certo? Vamos observar o mapa e entender isso. Essas são as navegações portuguesas entre os séculos XV e XVI. Então, nós temos aqui em verde a exitosa missão de Vasco da Gama, que sai de Lisboa e alcança Calicut e retorna a Lisboa, né, com a fortuna. Em seguida, nós temos a missão de Pedro Álvares Cabral, que vai e chega aqui ao Brasil, depois segue viagem para Calicut na Índia e depois retorna a Portugal. E nós temos também saindo de Portugal a primeira viagem para o Japão. Aí, olhando esse mapa, você vai entender uma coisa, minha gente. Por que aqui os portugueses não foram por cima para alcançar a Índia? Ora, aqui a distância não é tão curta, é simples. Aqui nós tínhamos, além dos muçulmanos que controlavam a região, e isso era um problema, porque os europeus eles eram cristãos e aqui os árabes, eles eram muçulmanos, então eles não se davam, né? Lembre-se da questão das cruzadas. Então, também não dava para passar, né? Porque aqui o mercado já era dos árabes e dos italianos aqui no Mediterrâneo. Então o negócio era mesmo contornar a África, né? Fazendo esse caminho, esse percurso mais longo. Como os portugueses foram beneficiados em várias questões, como a gente viu anteriormente, deu certo. Aqui nós temos na legenda: o Império Português tinha dezenas de feitorias e fortes entre a América e o Japão, e controlava boa parte do comércio através do Oceano Índico e do Atlântico Sul. Esse comércio entre as possessões portuguesas na Ásia, África e América rendeu enormes lucros à monarquia portuguesa no século XVI. As navegações espanholas. Não era só Portugal quem se lançou ao mar, outros viram também vantagem no negócio. Enquanto os portugueses buscavam o caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao nascente, o leste, os espanhóis, seus principais concorrentes, esforçavam-se para atingir o mesmo objetivo, ou seja, chegar ao Oriente, navegando para o oeste, ou seja, ao nascente. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. No ano de 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Fernando, Isabel e Fernando. Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente, navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta ao mundo, pois ele acreditava que a Terra era esférica, né? Não só redonda, mas esférica, no formato de bola. Além disso, julgava ele que a Terra fosse menor do que realmente é. O que ele não sabia, porém, é que no meio do caminho havia um continente que eles ainda não sabiam. Por isso que eles dizem descoberta e tal lugar, porque era um lugar desconhecido. Colombo saiu do porto de Palos, encontrou 3 caravelas: Santa Maria, Pinta e Ninha. Ninha em espanhol é criança, né? Menina. E depois de velejar por cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, a América. A América foi batizada com esse nome, né, em virtude do grande navegador Américo Vespúcio. Era o dia 12 de outubro de 1492. Mas, como pensou ter chegado às Índias, então Colombo chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Então nós vimos aqui como os espanhóis chegaram à América. Veja como isso aconteceu. No mapa você tem a Espanha próxima a Portugal e em vermelho a rota percorrida por
por Cristóvão Colombo. Veja, ele vai no sentido do poente, né? Ou seja, no sentido oeste. Por quê? Porque ele queria dar a volta ao mundo e chegar à Índia, certo? Só que ele julgava que quando ele desse a volta, ele já chegava à Índia. Ele não esperava, ele não sabia que existia essas terras aqui, ó, do continente americano. Então, ele vai, aí quando ele encontra essas novas terras, mas ele se dá conta de que elas não eram as Índias, ele volta para a Espanha. Mais tarde, tem outro navegador, né, que vai sair lá da Espanha e vai fazer uma grande viagem, que é a circunnavegação. Ele vai arrodear o mundo, né, vai circundar o mundo, que é a viagem de Fernando Magalhães, e que ele vai sair da Espanha, passa pelo sul da América do Sul, segue viagem pelo oeste, alcança as Filipinas, onde morre, onde falece, e o seu segundo, Sebastião Elcano, ele dá continuidade à missão e a termina voltando para Espanha. A viagem de Fernando Magalhães. O navegador português Fernando Magalhães saiu da Espanha no ano de 1519, e depois de atravessar o extremo sul da América do Sul por um canal natural chamado depois de Estreito de Magalhães, chegou ao Oceano Pacífico. Depois de um tempo no mar, Magalhães alcançou um conjunto de ilhas e como ele navegava a serviço da monarquia espanhola, a Espanha exigiu seu direito a essas ilhas, renomeando-as para Filipinas, em homenagem ao rei Filipe da Espanha da época, certo? E hoje esse grupo de ilhas, né, esse arquipélago, chama-se do país de Filipinas. Inclusive, aproveitando a deixa aí, nessa época que a Espanha estava batendo tudo com alguma coisa que houvesse com o nome de Filipe, né, em homenagem ao seu rei, sobrou para a nossa capital paraibana, João Pessoa hoje, que na época era Nossa Senhora das Neves, e virou, na época do domínio espanhol, Filipeia das Neves, em homenagem ao rei Filipe. Em 1571, uma nova expedição espanhola chegou às Filipinas e ocupou Manila, e se tornou o mais importante posto comercial espanhol na Ásia. Na segunda metade do século XVI, após a conquista espanhola das Filipinas, um intenso comércio legal e ilegal passou a ocorrer através de uma rota que ligava os dois domínios espanhóis, Acapulco, no México, e Manila, nas Filipinas. Essa rota se estendia até a China, passando por Macau, que à época pertencia a Portugal. O dinheiro usado nessa importante rota comercial eram moedas espanholas chamadas de moedas de 8. Em pouco tempo, o comércio pela rota Manila-Acapulco passou a ser de mão dupla e animado por piratas de países adversários da Espanha. Em 1573, partiu de Manila na direção leste o primeiro galeão, grande embarcação, abastecido de riquezas do Oriente, entre elas seda chinesa, cetim, outro tipo de tecido, porcelanas e especiarias. E navegando pelo Pacífico, chegou a Acapulco. De lá, retornou a Manila, carregado de prata das minas espanholas na América. Vamos ver o que é que duas historiadoras especializadas disseram sobre o assunto. Ao fim do século XVI, a quantidade de metais fluindo de Acapulco para Manila ultrapassou a soma que estava envolvida nos carregamentos do Atlântico. Entre 1570 e 1580, um número estimado entre 4.000 e 5.000 toneladas, ou seja, 4 milhões e 5 milhões de quilos de prata, fluíram para o leste da Ásia ao longo da rota Acapulco-Manila. Conforme os metais hispano-americanos fluíam, tanto asiáticos quanto europeus enriqueceram. Em outras palavras, nós temos aqui um comércio que foi interessante. Em vez de ser realizado entre as colônias e a metrópole, que era a Espanha, estava havendo um comércio bem rico, né, ali entre a colônia espanhola, que era a América, com a colônia asiática da Espanha, né, lá na Ásia. Então você tinha
prata saindo daqui da América Espanhola, principalmente ali do México, e essa prata ela era usada como moeda para obter produtos, né, produtos de luxo que vinham lá da Ásia, né, de Manila, nas Filipinas. Então, aqui nesse mapa você tem a viagem de Fernando Magalhães, mais uma vez, né? Ele sai da Espanha, passa pelo sul da América do Sul, segue viagem em direção ao oeste, quando chega nas Filipinas, acaba falecendo. E ele segue viagem e retorna para a Espanha. Voltando à questão do comércio, Acapulco, Manila, ele se dava aqui, ó, daqui para cá. Então você tinha um comércio rico. E a ordem era o quê? O comércio ser entre as colônias e a metrópole. Só que não estava havendo bem isso, não. Cabral toma posse das terras brasileiras. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Aí é Dom Manuel. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, sendo 10 naus, ou seja, aqueles grandes barcos, e 13 caravelas, embarcações um pouco menores do que as naus, e cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, para se anotar tudo que fosse encontrado, né, na viagem, que no caso foi Pero Vaz de Caminha, esse escrivão, Pero Vaz de Caminha, cartógrafos para fazer mapas e também orientar a todos na viagem, padres para levar a fé católica, soldados para fazer a guarda e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse no caminho. Tá? Por esse motivo, Cabral ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era Semana Santa. Então, nesse mapa, você tem a rota percorrida por Cabral. A história oficial é de que Cabral teria pego tormentas, né, e acabado aqui nas terras que ele desconhecia, que era o Brasil. Pensando ter chegado às Índias, ele então chamou também os nativos de indígenas, né, de índios, só que ele segue viagem para a Índia assim que descobre que não se trata da Índia. Então ele segue para a Índia e depois retorna para Portugal. Só que há também outra versão que diz que o rei ordenou que ele fosse tomando conta das terras, já que 8 anos antes, em 1492, lembre-se que nós estamos falando daqui do ano de 1500, Cristóvão Colombo tem encontrado novas terras a oeste. Então o rei disse: olha, Cabral, se você for encontrando terras, vá tomando posse delas em meu nome. Então ele disse: vá navegando mais para longe da costa africana. Então não foi nada acidental. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá eles fincaram a cruz de madeira para dizer que daquela data em diante aquelas terras eram deles, dos portugueses. Tá? Aqui você tem uma imagem que mostra a primeira interação dos portugueses com os tupiniquins. Depois de tomar posse, estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, tem um quadro que representa a celebração da primeira missa, era o que os europeus faziam, né? Diziam que estavam tomando posse em nome de suas majestades e também estabeleciam que ali seria a terra cristã católica.
Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal. Aqui à esquerda você tem o marco oficial de posse das terras brasileiras. Já à direita, a cruz que marca o local da primeira missa, realizada no Brasil, em Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabralha. A Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Caminha é um importante documento histórico. Veja um trecho dela. Nessa terra, até agora, não podemos saber se existe ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de bons ares. Assim, frios e temperados, as águas são muitas e infinitas. Está falando de águas doces. A terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que ela tem. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar essa gente tornando-a cristã. Estava falando dos índios que não eram cristãos católicos. E dessa maneira, aqui conta a vossa alteza, o rei de Portugal, o que vi nessa vossa terra. Eles já consideravam a terra como sendo propriedade do rei de Portugal. Então você veja aqui como é interessante um trecho do relato da Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Ele fala que não encontraram metais preciosos, nada, nem metal, mas que tinham gostado do aspecto da terra e que se interessavam em cristianizar os índios. Aqui você tem um mapa do Império Português no fim do século XVI, ou seja, no fim dos anos 1500, Portugal já tinha dominado todas essas terras aqui em laranja no mapa, tá certo? Inclusive aqui o Brasil, terras brasileiras. Outros europeus, ingleses, franceses e holandeses, também cobiçavam as especiarias orientais. Para chegar a elas, navegavam em direção ao Oriente por diversos caminhos. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, esse moço aqui, navegando a serviço da Inglaterra, tentou em vão encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Ele explorou o rio São Lourenço e tomou posse em nome do rei da França de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tanto os ingleses quanto os franceses daquela época dedicavam-se à pirataria. A Holanda lançou-se às navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes. Obteve o domínio na região do Cabo, na África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas na Ásia, Nova Amsterdã, onde fica Nova York hoje, Antilhas e Nordeste do Brasil, na América. Inclusive, aqui no Brasil, os holandeses ficaram por mais de 2 décadas, certo? Dominando essas terras. E aqui um mapa que vai resumir as principais navegações, começando pela tentativa de Bartolomeu Dias de contornar a África pelo sul, certo? Em vermelho, é a rota em vermelho. Aí nós tivemos Cristóvão Colombo fazendo a sua viagem, tentativa ao norte, ao sul, perdão, ao oeste, ao poente, para encontrar as Índias, o Oriente, só que ele esbarra, entre aspas, com o continente americano, que ele desconhecia sua localização. Temos ainda a viagem de Vasco da Gama, certo? Que é exitosa e chega a Calicut, na Índia. Vasco da Gama. Nós temos também a viagem de Pedro Álvares Cabral, que encontra as terras brasileiras e depois segue para as Índias. Temos ainda a viagem de Fernando Magalhães, em azul, certo? Que dá a volta ao mundo. Pois bem, essas foram as principais viagens da época. E dê uma pausinha aí no vídeo, veja com calma, tá certo? Qual rota percorrida por cada navegador.
Mudanças das grandes navegações. Agora caminhando para o fim da nossa aula. As grandes navegações provocaram mudanças importantes no cenário mundial, entre as quais cabe citar o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio mundial. Antes havia comércio, mas com as grandes navegações esse comércio aumentou impressionante, pois regiões antes isoladas agora estavam interligadas entre si, né, pelo comércio. Inclusive, é por conta disso que os historiadores e geógrafos dizem que a globalização teria começado com as grandes navegações. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo como via de comércio. Com isso, assistiu-se ao declínio das cidades italianas e à ascensão dos países banhados pelo Atlântico, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Terceiro, a construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e a apropriação da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. E quarto, a consciência por parte de muitos europeus da enorme diversidade de povos e culturas e da necessidade de conviver com todas essas diferenças. Essas são as 4 principais consequências ou mudanças trazidas pelas grandes navegações. Bom, minha gente, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sentem aí o dedo no like, curtam, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, volta, pausa, vê com calma. Estudar é preciso. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.